Massa, aproveitando que estamos chegando ao fim do programa, o Ricardo Campos, que é palmeirense, fale pro Massa dar as últimas informações do Palmeiras. Eu falo, o Danilo Lavieri acabou de subir no UOL, Sporting Bet favorita para assinar, já estão trocando informações, contrato patrocínio master. Piquerez, surpreendentemente, e Maurício também surpreendentemente, já estão na transição. Acho que vai ser mais difícil pro Piquerez do que pro Maurício. E tem essa entrevista que você me mostrou agora, pro Estadão. O Estadão, eu não pude ler, mas a gente vai falar disso amanhã, tá bom? Da Leila. Quem? Da Leila Pereira. Eu não pude ler. O que diz? Só a manchete que fala se a oposição ganhar, o Palmeiras volta à época que não ganhava nada e que lutava para não cair. Aquelas coisas de Leila, enfim. Mas o Massa lê com mais atenção. Não, claro. Não, mas não tem nenhum dos dois riscos, nem da oposição ganhar e nem do Palmeiras voltar a ser o que ele era. Aquela declaração dela lá atrás gerou um candidato da oposição organizado. Então, eu não vi ainda a entrevista, mas se for naquele nível... Naquele tom, se o Palmeiras só existe depois... Isso, aí me dá um tabaco e aí é chance de virar o jogo. Rapaz, eu falei ontem na minha live Raiz, lá no canal, o seguinte... São poucos os torcedores do Palmeiras, ou são poucos os torcedores que têm, cara, o privilégio de ter um jogador que fez 99 gols, comprovada e provada palmeirense. Ele é palmeirense. Tem a história maravilhosa do bilhetinho que ele deixou pro avô, no velório do avô, que o pai resgatou e depois mostrou o bilhete. Ele é um jogador, cara, fora do status quo do jogador de futebol, pela cabeça que tem, né? Por como ele enfrenta os momentos difíceis e muitas vezes xingado, né? Chamado de inútil, de vagabundo, de morto. E o cara faz 99 gols. A Ademir da Guia tem 154. Ele pode, espero que aconteça, que ele complete no sábado 101 gols com a camisa do Palmeiras, para que ele passe essa marca. É um privilégio poder assistir Rafael Veiga jogando no Palmeiras. Não é só gol de pênalti, não. É gol em final, ele erra também, como todos nós, né? E quando você tem uma carreira mais longa no mesmo clube, coisa que a gente não estava acostumado a ver até aparecer esse Palmeiras do Abel, a chance dele errar é maior, porque ele está mais exposto há mais tempo, e mais tempo como titular, e uma característica fundamental, né, que é exatamente essa, como dizem os latifes do nosso tempo, Danilo, ele pisa na área, ele faz gol, ele é um meia que ataca o espaço. Latife, você sente orgulho de ver Rafael Veiga jogando no Palmeiras? Você acha que chegou a hora, já que o Maurício se machucou, ele estava no banco? E essa é a pergunta que eu vou fazer para o Lavieri, né? Que importância teve a chegada do Maurício para o Veiga se recuperar? E eu queria te ouvir, Latife, sobre Rafael Veiga, 99 gols na temporada. Pois é, Massa, o Veiga vinha numa sequência de muitos jogos. A temporada dele, né? O Palmeiras. A temporada dele, desculpa. Eu vi a entrevista, ele deu uma entrevista pro Boleiragem ontem. Não, foi pós-jogo, ele dá uma entrevista falando se todo ano ruim eu marcasse 18 gols, tava bom, né? Porque os números deles não são ruins, né? Mas a gente pega o recorte dos últimos 15 jogos do Palmeiras, o Veiga ficou muito tempo sem participar de nenhum gol, tanto não participando em assistências nem em gols. E quando um jogador desse tamanho tem essa queda de rendimento e tem como reserva a segunda contratação mais cara da história do Palmeiras produzindo, o Abel se viu em condição de ter que tirar ele, mas assim, desde que o Veiga voltou ao time titular jogando na vaga do Estevão, que foi contra o Vasco, ele mostrou que era outra postura, né? Um cara que apresentava muito mais para o jogo, muito mais participativo, exercendo a função que o Abel queria, e no jogo contra o Juventude foi aquele jogo para lavar a alma, né, Massa? 3 gols, muito importante, ajudando, armando, marcando. Ele tem um grande número de gols e está sendo fundamental de novo para o Palmeiras.
Deixa eu corrigir aqui uma informação errada que eu dei. Como vocês sabem, eu tenho apenas 7 neurônios, memória não é meu forte. 5 estão pensando no que eu vou jantar, 1 está na rede e o 7º está aqui comigo, com vocês. Então, o Domingos Tomiyama me corrige, né? Sérgio Mazinho, lateral direito, Antônio Carlos Tonhão, Roberto Carlos, César Sampaio, Daniel Frasson, Edilson, depois Giancarlozinho, Edmundo Evair, depois Alexandre Rosa, o Alexandre Rosa, que muitas vezes jogou também como zagueiro, né? Ao lado do Tonhão. E o Kleber não estava ainda no Palmeiras, o Daniel Frasson, diz o Mário Malerva, substituiu o Amaral, que foi expulso exatamente no primeiro jogo, aquele jogo em que o Viola teve a ótima ideia de imitar o corpo, né? Aquilo gerou um estresse danado. Lavieri, a chegada do Maurício, cara, o que representou? Você acha que tem alguma coisa a ver com a volta do Veiga, do Rafael Veiga, aos seus melhores momentos? O Abel falou um pouco sobre isso na entrevista coletiva também, depois do jogo contra o Juventude, 5-3, jogo louco, hein? Tá louco, meu irmão, vai lá, fala aí. Jogo louco, mas eu acho que a chegada do Maurício ajuda o Veiga a se mexer um pouco, e eu acho que esse tipo de competição, aliás, o Abel fala isso sempre que pode, né? A competição dentro do elenco para você manter os jogadores no seu melhor nível, porque eu não canso de elogiar, para mim essa é a principal qualidade do Abel, é de conseguir manter os caras que já são hipervencedores continuarem querendo vencer. E uma das estratégias, uma das questões que eu acho que o Abel faz muito bem é essa formulação pouco a pouco que ele vai fazendo no elenco, vai tirando a gente vai lembrar agora, nos últimos 3, 4 anos, vários jogadores já deixaram, tem alguns que ainda continuam jogando, outros que já se aposentaram, mas jogadores que foram importantes naquela época, naquela temporada no caso, né? E depois perdem um pouco do espaço. E a chegada do Maurício, eu acho que faz o Veiga acordar, porque para mim é até natural, não tem como você imaginar que o Veiga vai fazer 3, 4 anos no seu melhor da forma, depois de ter sido convocado, depois de ter proposta para a Europa recusado, depois de já ter sido campeão, de ter ganhado o prêmio individual. Chega uma hora que o cara precisa de alguma novidade, precisa mexer a água, precisa sair da rotina. Sair da rotina, aliás, é bom em todas as áreas da vida, não só no futebol. E aí eu acho que você precisa desse tipo de competição e o Maurício chega para mudar, e o Veiga faz isso muito bem, tem respondido muito bem, e num momento importantíssimo para o Palmeiras, né? Porque é a reta final do Campeonato Brasileiro, quando o time precisa vencer, já tem conseguido, né? Uma arrancada boa nas últimas 10 partidas, mas que precisa continuar nesse alto nível para poder ultrapassar, praticamente já alcançou, né? Ultrapassar o Botafogo. E o Veiga eu acho que é fundamental nesse esquema, porque ele faz combinações e ele foi onipresente no último jogo, ele jogou roubando bola, armando o jogo, chegando na área, pisando na área para respeitar os que gostam de falar o atual vocabulário. Então eu acho que ele foi muito importante, e aí ele faz combinação com o Estevão, ele faz combinação para a esquerda, ele pode fazer bola parada junto com o Richard Rios, e como você bem disse, Massini, acho que a sua descrição foi perfeita, não é para qualquer um fazer 99 gols, ainda mais sendo palmeirense. Então um jogador importante que reage numa hora boa. Eu acho que essa competição, esse jeito que o Abel leva o elenco é fundamental para isso. Então tem méritos, claro, o Veiga de reagir na hora certa, mas tem muito mérito também o jeito que o Abel sempre conduz, sempre comanda esse elenco. Eu acho que é relevante a gente sempre destacar isso, porque o que não falta é exemplo de time que vence e na semana seguinte já está murchinho. Pois essa é uma característica, né, do Abel Ferreira, e também a forma como ele põe o cara com 96 gols no banco, e tudo bem, né? Isso é uma coisa que passou um pouco, né? Cara, Maurício chegou aí em julho, né? É um controle absoluto. E a gente falou bastante disso, né, Márcio? Que o Veiga estava numa má fase, né? Que ele precisava mesmo ficar um pouco no banco. O próprio Abel falou, né? Se calhar ele vai voltar a jogar, ele perdeu o rendimento dentro de campo, eu quero que ele volte dentro de campo, mas chegou uma hora que não tinha mais como, né? Então essa é a importância de um elenco como tem o Palmeiras hoje. Não é para qualquer um ter o Maurício no banco, né? A gente
parece que fala pouco, a galera gosta mais de falar mal, como disse o Latifi, né, do que de elogiar, mas o momento que o Palmeiras vive é muito bom, tem um Maurício no banco, tem um Rony agora no banco, que está na má fase, mas que já foi importantíssimo, não preciso nem falar do Dudu, enfim, o Palmeiras tem um elenco muito bom no momento. Muito bem, muito bem. O Palmeiras tem jogo contra o Fortaleza no sábado e depois o jogo contra o Corinthians. É claro que a CBF, nossa querida CBF, ainda não marcou o jogo, não tem data, não tem hora, ninguém sabe onde vai ser, quem vai apitar, ninguém sabe nada, né? A CBF faz questão de estragar o campeonato dela. Você tem uma ideia, cara? A torcida do Palmeiras se reuniu, muita gente na Caraibas na sexta-feira à noite para assistir o jogo, cara. Assim como tenho certeza que o torcedor do Botafogo ficou de olho no jogo do Palmeiras, né? Contra o Juventude. Assim como hoje, você vai ter a Fluminense e Atlético Paranaense e tem mais de meio país parando aí para ver o jogo, porque o campeonato de pontos corridos é maravilhoso, e o campeonato brasileiro é mais ainda. É muito bom, está melhorando cada ano o nível de competitividade, jogos. Pena que a arbitragem não acompanha, pena que a CBF é uma porcaria, né? Então tem este entorno que envolve o futebol brasileiro e o Campeonato Brasileiro, gramado, iluminação, enfim, todo esse envelope que é fundamental e que o Brasil, infelizmente, não consegue entregar, certo? Bom, ontem surgiu uma dúvida, uma loucura, mas olha que situação. Mas o Gomes está pendurado também, pode tomar o terceiro amarelo, ficar fora do jogo contra o Corinthians. Gente, no frigir dos ovos, olha só, muita gente não prestou atenção nisso não, mas olha aí, pendurados, o Everton, Murilo, Vitor Reis, Fabinho e Estevão, certo? Esses são os pendurados do Palmeiras. O Murilo está fora, provavelmente vai voltar, se voltar, faltando 1 ou 2 rodadas para o campeonato terminar. Então o Palmeiras, na prática, tem 3 zagueiros, o Gomes, o Reis e o Naves, certo? Acompanha meu raciocínio. Se o Vitor Reis tomar um amarelo, contra o Corinthians é Gomes e o Naves. Se alguém precisar sair, vai entrar o Michel? É isso? Rapaz, elenco curto tem suas pegadinhas, hein, Latifi? E a pergunta está para vocês aí no ar: quem é que vai substituir o Marcos Rocha e o Aníbal Moreno, que estão suspensos, né? E aí é uma discussão que a gente vai ter agora, e o amigo está dizendo assim, o Cleber, o Rory está incomodado com poucos minutos, se for verdade, tchau, Rory, procura time no próximo ano. Eu não chego a tanto, mas que ele não tem motivo para ficar incomodado, não tem mesmo, porque quando entra não joga absolutamente nada. Bom, tá aí, ó, nas vagas de Marcos Rocha e Aníbal Moreno, Latifi. O Danilo já sei, que vai de Fabinho e Mike, pelo que ele deixou claro aí, e eu também. Eu também não. Eu iria com esse cara aqui, ó, e a informação que eu tenho é que o homem tá voando nos treinos, hein? Ô Massa, eu tô com você, acho que o Zé Rafael deveria ser o 5 do Palmeiras nesse jogo, e se a gente lembrar o último jogo que o Zé Rafael fez como titular, foi justamente como 5 contra o São Paulo, e ele jogou como 5 e o Richard Rios como 8. Então é uma dupla que me agrada, como o Danilo Lavieri cansa de dizer aqui, o Zé foi o melhor jogador do Palmeiras do ano passado, o cara do título que se sacrificou pela equipe fazendo essa função. E para a lateral direita, antes do jogo de domingo, eu iria de Mike. Mas, cara, pelo que o Mike apresentou no domingo, vai ter que ser o Giai. Porque ele tá muito sem ritmo, ficou nítido isso no terceiro gol do Juventude. Ele dá um espaço sobrenatural para o Edson Carioca dominar, pensar, e depois toma uma caneta. O Giai fez uma sequência de 3 jogos, né, como titular, também não agradou, mas está em ritmo de jogo, né? Eu que já critiquei o Giai algumas vezes aqui, Danilo Lavieri sabe bem, mas eu gostaria de vê-lo como titular e o Zé como 5 contra o Fortaleza.
Tá mutado, Massa. Deixa aí o seu like, por gentileza. Deixe, por gentileza, a sua mensagem. Se você quiser mandar o superchat para nós, fortalece muito. Ajuda demais. Bom, ô Lavieri, e você, meu querido, o que faria? Eu vou de Mike e eu gosto muito do Fabinho, mas eu acho que o Zé Rafael merece sim a chance. Não é que eu acho que o Fabinho precisa ser titular na frente dele, só acho que em alguns momentos ele é a última opção e não precisava ser assim. Mas desse jeito que está agora, com o Aníbal suspenso, aí pode ser Zé Rafael, Rios jogando, e aí o Fabinho como opção para quando precisar rodar o time. Por exemplo, hoje eu vejo o Fabinho à frente do que eu via do Gabriel Menino, por exemplo. Então eu colocaria sim o Zé Rafael como titular ao lado do Aníbal, e na direita eu escalaria o Mike. O Mike só vai pegar ritmo de jogo jogando. Jogou e voltou agora, tá tendo problema de lesão, a gente vai lembrar, jogou no sacrifício o jogo da Libertadores contra o Botafogo, foi substituído, né, ainda no primeiro tempo daquele jogo. Então ele está se recuperando ainda dessa questão. É verdade que esse ano foi muito ruim dele no aspecto físico, mas para mim, em boa forma, o Mike é o melhor lateral que o Palmeiras tem. E caso o Mike não aguente aí jogar 90 minutos, que ele jogue 70 e o Giai jogue os outros 20, faça algo nesse sentido, mas eu daria mais tempo para o Mike do que para o Giai, o Massini. Eu também vou de Mike nessa, porque ele rende muito ali pelo lado direito e precisa jogar, né? Ele entrou, de fato, o Latif tem razão, entrou mal, né? E no jogo contra o Juventude, e, cara, eu estou sendo bastante cobrado aqui para a gente falar da arbitragem do jogo contra o Juventude. Vamos falar na sequência, no próximo tema, para a gente lembrar um pouquinho o que foi essa arbitragem inacreditável lá em Caxias do Sul, e o Palmeiras, inclusive, mandou um recadinho lá para a CBF, viu? Foi ontem, vem cá, como é que pode e tal. Uma reclamação que eu acho muito mais inteligente do que aquela galhofa, né? Que o diretor às vezes faz, o presidente de clube faz, atirando para todo lado. Bom, vocês têm alguma dúvida, alguma informação sobre patrocínio? A Puma deve estar com os cabelos em pé, né, rapaz? Não chega, como é que ela vai produzir tudo para o ano que vem? Nós já estamos no final do mês de outubro, dia 22 hoje. Como é que vai fazer? Eu não tenho o nome do patrocínio ainda, não sei quem vai ser. Eu sei que, como eu já tinha falado aqui nas outras vezes que a gente entrou ao vivo, até na minha coluna também, sei que Sportingbet continua firme como uma das postulantes. Eu fui atrás, eu vi, se eu não me engano, foi no nosso palestra, essa questão sobre a Puma, a preocupação do tempo, do prazo para entregar. Eu conversei com o pessoal da Puma e com o pessoal do Palmeiras na ocasião. Na Puma eles disseram, sim, o ideal é que a gente receba isso o mais rápido possível, e depois o Palmeiras disse que está tudo dentro do prazo, contratualmente falando, que está tudo dentro do combinado, que a Puma, quando renovou, já sabia que ia ter a concorrência pelo patrocinador. Depois eu voltei a falar com o pessoal da Puma e aí disseram assim, olha, o mais grave é o layout da camisa, a gente já está com isso